E se eu discriminar a pessoa, se eu for preconceituoso, se eu for racista, lógico que o meu discurso, ele perde a força. Então é importante que a gente entenda como que as nossas palavras podem ganhar corpo. É fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal forma que num dado momento a tua fala seja a sua prática. Gente, corporificação das palavras pelo exemplo. Essas palavras que Paulo Freire usa, né, parece que assim, se você lê em primeiro momento, você fala assim, nossa, o que ele quis dizer com isso? Imagine as suas palavras ganhando corpo, mostrando exatamente aquilo que você é. Eu vou te dar um exemplo, vai ficar fácil de você entender. Imagine aquele professor que numa sala de aula ele fala sobre os malefícios do cigarro para a saúde humana. Então ele passa ali o seu tempo a explicar 2 aulas na sequência, mostrando todos os malefícios do cigarro. E aí chega lá na hora do intervalo, você que é estudante pega o seu professor fumando. O que aconteceu nesse exato momento? O discurso dele perdeu corpo, perdeu força. Ou seja, aquilo que a gente traz enquanto conhecimento que sai por nossas palavras deve refletir também as nossas ações. Então, o que eu levo para a sala de aula, e se eu levo, por exemplo, a diversidade, a inclusão cultural, mas você, lá na fila do supermercado, você vê que eu não deixo, por exemplo, uma idosa passar na minha frente, isso faz com que o meu discurso perca força para você. A gente pensa em Paulo Freire, ação, reflexão e ação. Lógico que a gente está sempre refletindo sobre o que a gente é enquanto ser humano. E por isso que estudar isso é tão importante. E a gente tem que pensar sobre a nossa prática principalmente. E lógico que isso vai nos dando condições para se tornar uma pessoa melhor, até o momento de que tudo aquilo que você estudou, todas as teorias que você aceita como válidas, sejam parte da sua prática enquanto educador. Quem nasce professor ou marcado para ser professor? A gente se forma como educador permanentemente na prática e na reflexão sobre a prática.